Fala pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre as ações blindadas da nossa Bolsa de Valores, aquelas que mesmo em cenários mais adversos, como esse que a gente está vivendo no momento, com altas taxas de juros, alta inflação, um momento onde a renda variável tem sofrido bastante, né? Na média as ações têm caído, inclusive, principalmente se a gente pegar aí os últimos meses. Essas ações blindadas tendem a ser mais resilientes, são aquelas empresas que conseguem performar de uma maneira positiva ou pelo menos não perder tanto em relação à média do mercado. E aqui inclusive é importante a gente entender que quando a gente tem cenários de juros crescentes, juros altos, como nesse momento, nós temos historicamente queda nas ações. Obviamente isso aqui não é uma coisa que acontece de maneira tão natural assim, simplesmente sobem os juros, caem as ações, mas existe uma tendência assim de, enquanto os juros estão apontando para cima, a renda variável sofrer mais, já que os investidores têm um convite maior para alocar capital na renda fixa, por exemplo, em comparação com a renda variável. Mas como nem todas as ações sofrem igual, eu vou trazer aqui aqueles setores ou aquele tipo de ação que são de fato as ações mais resilientes, as ações blindadas da nossa bolsa. Então vamos lá, o primeiro tipo de ação blindada são justamente as ações de empresas exportadoras, aquelas que não dependem única e exclusivamente do cenário interno, aliás, elas se beneficiam por conta da volatilidade do próprio câmbio. Quando o real se deprecia frente ao dólar, elas tendem a ter uma performance superior à média do mercado, justamente por carregar essa valorização, essa diferença da valorização do dólar frente ao real. E também quando o cenário lá no exterior está mais aquecido que o cenário aqui no Brasil, elas acabam se defendendo muito bem nesse aspecto. Obviamente, nem sempre isso acontece. Por exemplo, nesse momento a gente está passando sim por problemas gerais, problemas globais relacionados à inflação e à guerra entre Ucrânia e Rússia, sanções e tudo mais. Porém, é importante entender que essas empresas, por não dependerem única e exclusivamente do cenário interno, como por exemplo eleições, né, que a gente tem aqui no Brasil esse ano, que tendem a movimentar também a bolsa brasileira, que essas empresas dependem menos porque, embora estejam no Brasil, elas dependem muito, tem uma ligação direta com o cenário lá fora. E outro tipo de empresa que tende a ser resiliente são aquelas do setor financeiro que apresentam um histórico positivo de resultado. Não são todas as empresas do setor financeiro, mas sim essas tendem também a ser mais resilientes, já que conseguem ter inclusive um spread maior, por exemplo, os bancos ou as próprias seguradoras, justamente por conta dessa diferença da taxa Selic. Uma taxa Selic mais alta acaba beneficiando empresas do setor financeiro. Bom, e aqui pessoal, só para exemplificar, eu estou compartilhando aqui a tela do celular com você, a tela do Trademap, com o Ibovespa aberto aqui, para dar uma olhadinha no heatmap. O Ibovespa, na data que eu estou gravando aqui, na casa dos 106 mil pontos. E quando a gente abre o heatmap aqui, que é aquele mapa de calor, mostrando quais empresas estão no campo positivo, quais no campo negativo, né? Separando entre verde e vermelho. Clicando aqui, se eu separar por anual, por exemplo, o período de observação, a gente vai ver aqui que algumas empresas dentro do próprio índice Bovespa estão negativas e muito negativas, e outras empresas apresentam resultados positivos, mesmo que nós não tenhamos aqui, nesse período anual, o Ibovespa performando muito bem. Então, por exemplo, para ficar aqui nos bancos, nós temos já Banco do Brasil e Itaú já aparecendo logo aqui em cima em verde, né? Em meio a esse mar vermelho aqui. Depois a gente tem aqui logo ao lado Petrobras, também dependente do dólar, né? Tem um ativo, o principal ativo da Petrobras, o petróleo, é dolarizado, então entra aquela questão dela ter o benefício da moeda americana, né? E não depender exclusivamente do cenário interno aqui. Depois, quando a gente olha para as elétricas, a gente enxerga exatamente a mesma coisa. Tem aqui Energias do Brasil, eu tenho aqui Taesa também subindo bastante no ano. Tem o Copel, Eletrobras, então óbvio que a gente tem vários outros exemplos aqui, mas a ideia era só mostrar para você mesmo
como essas empresas conseguem ser mais resilientes, mesmo a gente tendo aqui a maioria vermelha, e obviamente isso também não é uma regra tão simples assim. Empresas blindadas não significam empresas que nunca caem, que não sofrem em momentos de crise. Obviamente elas sofrem também, mas, por exemplo, em comparação a todas as empresas da Bolsa, elas tendem a segurar mais, a ser empresas que resistem mais e, obviamente, são empresas melhores de se ter na carteira em momentos de fortes quedas. E aproveitando aqui, já fica a dica também, se você quiser observar outros períodos aqui, você consegue vir aqui no anual, você consegue observar também o mensal. No momento onde eu estou gravando aqui, de novo, a gente tem somente empresas elétricas, aqui eu consigo ver, e algumas outras empresas, como por exemplo PetroRio, Petrobras e RRP, entre as raras verdinhas aqui, que são novamente empresas mais resilientes. E mesmo quando a gente olha para as grandes quedas aqui dentro do próprio índice Bovespa, dificilmente a gente vai ver esse perfil de empresa nas maiores quedas. Se você for observar aqui, a gente vai ver muita empresa de consumo cíclico, muita empresa de varejo, muita empresa de tecnologia sofrendo muito mais, e essas outras empresas desse perfil de empresa blindada sofrendo menos, se é que estão caindo. Bom, mas dito isso, eu quero saber se você tem algumas dessas empresas blindadas em carteira e que tipo de empresa você tem em carteira nesse momento, quais estão sofrendo mais, quais estão sofrendo menos, para a gente poder traçar aí um parâmetro também, comparando as suas ações, os seus ativos. Eu espero ter te ajudado com o vídeo de hoje. Se esse foi o caso, não esquece de deixar o seu like. A gente se vê no próximo. Um forte abraço e até lá.